Com certeza, a parte que você mais vai desenhar nos animes é o rosto. Isso é a parte mais destaque. A maioria dos desenhos tem como rosto a parte principal do desenho. E muitos desenhos têm muita dificuldade nessa hora, não conseguem fazer o personagem, travam, acabam fazendo torto, acabam não fazendo corretamente. Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como fazer essa parte do desenho e vou te solucionar esse problema de uma vez por toda. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai fazer um rosto de qualquer posição. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a fazer rosto, tá? Vou te ensinar passo a passo como fazer essa parte que muita gente tem dificuldade. Primeiro ponto. Esse rosto que eu peguei nesse desenho é um rosto que está de frente. E esse é o primeiro passo para você que não sabe fazer, tem dificuldade nessa parte, começar praticando esses rostos, tá? E o que eu fiz? Eu fiz uma linha exatamente no meio da folha. Se você não tem uma praticidade, você não tem muita prática, você tem dificuldade para conseguir fazer uma linha exatamente no meio do rosto, assim, a mão livre, usa uma régua, tá? Mede o tamanho da folha e faz exatamente no meio uma linha no meio certinha, tá? Tu pode fazer a caneta, pode fazer a lápis, enfim, tu só precisa dividir a folha ao meio. Por que tu vai dividir a folha ao meio? Porque essa linha, ela vai ser a base do teu desenho. Essa linha é exatamente o meio do rosto do teu personagem. E por que é importante tu saber isso? Para tu conseguir definir onde vai ser o queixo, já que o queixo é no meio do rosto do personagem, e para tu conseguir comparar os dois lados. Isso é uma parte muito importante que tu tem que entender quando tu estiver fazendo um rosto. Como que tá, assim, a angulação daquele rosto? Como assim? O personagem, ele tá olhando de frente pra câmera, de frente no caso, né, de frente pra ti. Tu tá desenhando o personagem de frente, é uma coisa. Tá desenhando o personagem um pouco inclinado, é uma outra coisa. Tá desenhando o personagem totalmente de lado, é uma outra coisa. Nesse caso aqui, eu tô desenhando o personagem totalmente de frente, ou seja, eu tenho que fazer dois lados iguais, porque ele está totalmente de frente e o nosso rosto é composto por duas partes iguais. Então eu fiz a linha no meio para dividir o rosto. Eu fiz um círculo, tu viu ali antes que eu fiz um círculo para definir o tamanho da minha cabeça do personagem. Então, se quanto maior o círculo eu for fazer, significa que maior é a cabeça do personagem. Depois que eu faço o círculo e eu tenho a linha no meio, eu puxo o formato do rosto. Então o que eu estou fazendo? Eu estou delineando somente formas geométricas. Então eu fiz uma linha para definir as duas partes do rosto. Eu fiz um círculo para definir o tamanho e aí eu apliquei o formato do rosto. Até esse momento do desenho, eu não tô aplicando nenhum detalhe, eu tô só aplicando os contornos, as partes que vão formar aquele elemento do desenho. Então tu vê agora, eu puxando a mecha do cabelo, eu puxei o formato do rosto. Tu vê como não tem nada definido ainda, eu não puxei nenhum detalhe, mas tu já consegue construir, tu consegue ver mais ou menos qual é o intuito do desenho. Qual é a parte que eu tô? Eu tô no esboço do desenho, então eu tô pegando o lápis, fazendo com bem fraquinho. Então tu vê que eu apago, volta e meia eu tô apagando, tô consertando o formato, tô aumentando, tô arrumando. Isso é só um chute inicial, tá? Eu construí o esboço na forma geométrica para eu ter uma base do que eu fazer. E agora eu tô na segunda parte do esboço, que é o quê? Tô fazendo os contornos do desenho, mas sem me aprofundar em nada. Então até agora eu fiz o formato do rosto, eu fiz uma mecha do cabelo e eu fiz a orelha, mas eu não defini nada, então tudo pode mudar, tá? Agora o que eu pego e fiz? Olha como eu fiz essas linhas no rosto, no meio na cabeça, assim, no horizontal. O que são essas linhas? São para definir qual é a parte, quais são os elementos do meu personagem. Então a linha que eu fiz ali, lá mais em cima, vai ser a sobrancelha e o olho. Então aquela linha mais alta que eu fiz no meu esboço é o final da sobrancelha. A linha abaixo dela é onde vai começar. Eu fiz essa linha em toda a cabeça para eu fazer uma linha na mesma altura, para eu fazer isso na mesma altura. Essa linha abaixo da minha sobrancelha é onde vai acabar o meu olho.
Então essas linhas são muito importantes para tu definir a altura do teu personagem, para ele ficar igual, ele ficar simétrico. Lembra, o teu personagem está de frente, então os dois partes do teu rosto tem que ser iguais, porque ele está de frente para ti. Isso é muito, muito importante de tu entender, tá? Não faz ele a modo assim, mão livre, sem esboço nenhum, que é muito difícil tu acertar, tá? Então pega, se você não tem tanta coordenação motora para fazer uma linha reta na mão mesmo, usa a régua, não tem problema, a régua tá aí para isso, tá? Olha o que eu fiz também agora, eu medi assim, uma medida até que bem, tipo assim, bem simples mesmo. Eu medi o tamanho que ficou o meu olho para eu fazer o mesmo tamanho no outro lado. Isso também é muito importante. Se tu fazer um olho maior que o outro, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque vai ficar assimétrico, então vai ficar estranho. Entenda, o teu personagem ele tem que ficar simétrico, ele tem que fazer um olho do mesmo tamanho. Se você não consegue fazer isso numa mão livre, mede na régua, não tem problema, tá? Usa a régua ao seu favor também, tá? Então, eu seguindo essas linhas são chamadas de linhas guia. Então, fazendo essas linhas, eu definia a altura dos meus elementos do meu personagem. Logo, ele vai construindo e eu vou eliminando os erros. Só que isso não quer dizer que eu não errei. Isso não quer dizer que eu não estou fazendo nenhuma parte, não estou apagando nada. Não, eu estou apagando, eu estou errando, eu estou consertando algumas partes. Isso é completamente normal. O esboço é um chute inicial, então não se prenda, não acha que tu não pode apagar teu esboço. Por isso que eu falo, faz bem fraquinho, porque tu vai apagar bastante, então tu vai acabar arrumando várias partes, tá? Outra dica também muito importante, no final de tu terminar o esboço, não finaliza o desenho, não passa a caneta, não passa para outra folha, não começa a tua pintura, não faz isso. Espera um pouco, fica uns 15, 20 minutos sem desenhar, faz outra coisa e depois volta. Por que tem que fazer isso? Para que teu olho se desacostume do que tu tá vendo. Quando tu tá desenhando muito tempo seguido, tu tem mais dificuldade em ver os teus erros, tá? Porque teu olho acaba acostumando aquilo, então tu não consegue ver o que tá torto, o que tá assimétrico, o que tá estranho. Quando você faz outra coisa, você fica 20, 30 minutos fazendo outra coisa e você volta, você vai ver alguns erros que você cometeu. Aí você vem e corrige. Depois você completa o seu desenho, depois você passa para o próximo passo. Nesse desenho eu fiz exatamente isso. Tu vê aqui, agora no vídeo, tu vê que a sobrancelha direita tá mais alta que a esquerda. Nessa hora que eu tava fazendo, eu não vi isso. Depois eu conserto isso, mas depois que eu parei de gravar, porque eu parei de gravar, fui fazer outra coisa e quando voltei eu vi que tava assim e eu arrumei. Então isso também é uma dica bem importante se falar. Não termina o desenho todo de uma vez. Pega, termina uma parte, termina o que tu tá fazendo agora, depois quando tu vê que tu falou, tá, o esboço tá pronto, tá finalizado, depois tu vem e termina o desenho de novo, tá? Não completa, não vai pra próxima etapa, espera um pouco pra depois tu vir arrumar teus erros, isso ajuda bastante, tá? Mas a minha segunda parte, nesse desenho, eu termino mais ou menos a segunda parte. Olha como eu fiz essa linha novamente. Essa linha é para definir a altura da orelha. Ela pega no meio do nariz e define a altura da orelha. Então eu sei que para fazer a orelha as duas na mesma altura, eu tô fazendo assim, tá? Então isso também é outra linha guia. Essas linhas guia servem para definir quais são a altura das partes do rosto. E são muito importantes você tentar fazer, tá? Nesse desenho eu acabei ficando só no segundo esboço. Como assim? O esboço é a primeira parte, que é aquela de forma geométrica, que é o que tu vai definir a altura, o tamanho mais ou menos, que é o círculo, a linha no meio, as linhas guia, tudo mais. E tem a segunda parte no esboço, que foi isso que eu fiz, que foi fazer os contornos. Por que eu fiz isso? Pelo simples fato de que, pausando aqui o vídeo para dizer que se você está gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo que você sabe que também tem essa dificuldade, tem essa dúvida. Para você demora pouquíssimos segundos, mas para mim me ajuda muito a continuar crescendo no meu canal, continuar evoluindo, continuar postando novos conteúdos para vocês, tá? Então se você fizer qualquer uma dessas coisas, agradeço de coração, tá? Isso realmente me ajuda muito e eu vou ficar muito feliz, tá? Comenta aí embaixo também ideias de próximos vídeos, assim, que eu tô sempre lendo, tô sempre respondendo a galera, tá? Então, agora eu vou voltar para o vídeo e explicar assim quais são as etapas do esboço e por que eu só fiquei na segunda etapa do esboço nesse desenho. Isso é uma coisa muito importante de se assentar.
Eu vou fazer um semi-realismo desse desenho. Então, quando tu pinta um semi-realismo, tu não faz contorno. Tu não tem um contorno. Então, eu não preciso estar com traços extremamente detalhados. Os efeitos que eu vou fazer no semi-realismo vai ser totalmente na pintura. Então, eu não preciso me dedicar tempo com uma coisa que não vai aparecer. Mas agora, se é um desenho normal de anime, que tem contorno e tudo mais, o que é o que eu faria? O que é o que você deve fazer? Fez a primeira etapa dos esboços, as formas geométricas para definir os tamanhos, formas geométricas, círculo, as linhas, quadrado, triângulos, tudo que assim, aquela parte do desenho que te lembra uma forma geométrica, tu vai fazer ela. Então, por exemplo, tu vai desenhar o tronco, tu vai desenhar o pescoço, faz um cilindro, faz assim um círculo para desenhar o ombro, todas essas formas geométricas para definir o tamanho daquela parte que tu vai desenhar. Essa é a primeira parte. Segunda parte, tu vai fazer os contornos daquelas partes do desenho, para definir realmente o espaço que vai ser, para ver se não tá pequeno o teu esboço, aí tu vai arrumando os traços e tudo mais. Qual é a terceira parte? Depois que terminou os contornos, tu vem com o lápis ali um pouquinho mais forte e tu começa a aplicar mais os detalhes realmente. Então tu aplica mais detalhes, a partes assim, alguns traços no rosto, toma mais cuidado para fazer o mais perfeito possível o teu traço. Então, por exemplo, tu fez o rosto não ficou muito bem, a entrada ficou muito quadrada nele, tu precisava ser mais redondinha, tu dá aquela consertada, os traços dentro da orelha, o final da orelha, ela tá muito circular, tinha que ser um pouquinho mais quadrada, tu endireita assim. Essa é a terceira parte do esboço, que é a parte que tu vai aplicando os detalhes do desenho. Isso é a etapa 3. Eu não sigo essa etapa nesse desenho, eu só sigo na etapa 2, que é o quê? Fazer o formato, o basicão, assim. Tu consegue ver qual é o desenho, qual é o intuito do desenho, como que ele vai ser, e é isso aí. Eu não detalho, eu não vou mais além disso, tá? Mas se você for fazer, é aconselhado que você endireite tudo nessa parte do desenho, para depois, quando você for passar para outra folha para fazer sua pintura, ou até mesmo você que faz a pintura na mesma folha, tu passa, vem a caneta e depois tu passa a pintura. Não aconselho tu fazer a pintura na mesma folha que o teu desenho, tá? Aconselho tu passar para outra folha, mas vai de cada um. Mas aí depois, quando tu passar, tá tudo perfeito, tu não tem que arrumar nada, tem que seguir 100% do teu desenho antigo, tá? No caso, isso é para fazer o personagem com o rosto de frente, que é um dos principais. Agora você pergunta, tá, mas e se o personagem estiver com o rosto um pouco inclinado? O que eu faço? Como é que eu faço? Muda tudo? Não. O que vai mudar? Tu vai fazer o círculo, só que vai mudar a posição dessa linha do meio. Essa linha, ela tá no meio porque o personagem está de frente, então o queixo dele tá no meio do rosto dele. Agora, se o personagem estiver um pouco inclinado, o queixo dele vai estar um pouco mais pro lado. A linha se baseia sempre no queixo, no meio do rosto dele. Então, se tu for fazer um personagem que está um pouco inclinado, um pouco de lado, tu vai fazer um círculo e a linha no meio. Aí, o lado que ficar ficar maior do círculo é o lado que ele está aparecendo mais. Então, se tu for fazer um personagem que está um pouco inclinado para a direita e tu for fazer a linha vai ser mais para direita. Então a parte que mais está aparecendo dele para nós é na esquerda e a menor parte na direita. Então tem que pegar e fazer essa linha, e a linha do meio sempre é do queixo, do nariz, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Agora tu pergunta, tá, se o personagem estiver totalmente de lado? Simples, tu vai fazer o círculo e a linha vai ser no lado, totalmente no lado dele. Então assim, só vai ter que fazer uma parte do desenho, tá? Então sempre que você for fazer um rosto, tu vai fazer o mesmo esboço, o mesmo círculo, as mesmas linhas, tudo isso, e o que vai mudar é onde que vai ser a linha vertical dividindo o rosto. Onde tiver o queixo do personagem é o que tu vai fazer a linha, tá? E o círculo sempre vai acompanhar o tamanho do rosto como um todo, tá? Tu vai fazer o formato do rosto, o tamanho do rosto, e depois tu vem e aplica a linha no meio para dividir qual é o meio daquele rosto. E aí tá nos teus personagens que estiver mais inclinado, que estiver menos inclinado, tá? Agora, se você tá começando muito no desenho, realmente você nem tá pegando esboço ainda, você não tem tanta prática, os desenhos que eu aconselho você a fazer. Ou o personagem assim, totalmente de frente, como eu fiz desse desenho do Gohan, ou então o personagem totalmente de lado. Por quê? Quando você faz o personagem totalmente de frente, você tem que fazer os dois lados iguais. Só que é um pouco mais fácil, entre aspas, porque você consegue se basear melhor.
você consegue deixar na mesma altura, não é tão difícil. Se eu for fazer um personagem um pouco inclinado só, fica um pouco mais difícil, pelo menos na minha opinião. Então, é bom se tu que estiver começando a fazer esse personagem, que é o que mais vai acontecer geralmente, tá? Mas agora, se você tem muita dificuldade, o principal desenho que eu aconselho você fazer é o personagem totalmente de lado. Por quê? Quando você for um personagem totalmente de lado, tu só tem que fazer um lado. Isso facilita muito, você não tem a preocupação de deixar assimétrico, de deixar torto. Não, tu só vai fazer um lado. Então o lado que tu for fazer, vai ficar bom já. Então tu não precisa se preocupar em fazer o outro lado igual, ele ficar estranho, ficar desproporcional. Não precisa se preocupar, então acaba facilitando muito o teu desenho. Então assim, o meu conselho é pegue, pratique personagem de frente e personagem totalmente de lado. Vai fazendo isso. Depois, quando você te pegar mais prática, você vai inclinando mais o personagem. Então fazendo o personagem um pouco virado, o personagem de cabeça para baixo, que é a mesma coisa, não muda nada. Vai fazendo personagens com outras posições, outros formatos de rosto, outros jeitos assim. É assim você vai melhorando. E foi assim o final do desenho, o resultado final dele. Só o esboço, como eu tinha falado. Vou deixar no card uma playlist de tutoriais de desenho, que tem outros vídeos assim, ensinando várias dicas, ajudando bastante você. E nessa playlist que eu tenho certeza que algum vídeo dessa playlist vai te ajudar bastante. Então até o próximo vídeo, tchau!